Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo do meu canal OAB com Lucas para continuarmos o nosso estudo de Direito Civil. Na última aula, nós vimos uma questão a respeito do regime de bens, da separação entre o bem particular e os frutos originados desse bem particular. Nós vimos que, em que pese um bem ser particular, os frutos originários desse bem são do casal durante a constância do casamento, Hoje eu vou trazer um tema um pouco ligado àquele que a gente viu, que é sobre a outorga uxória. Então vamos para a tela para a nossa questão? Essa questão foi aplicada pela FGV no ano de 2019, no 30º exame da ordem. Vamos ler juntos. Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada, sob o regime de comunhão parcial de bens. Então aqui nós temos a primeira informação importante, o regime de casamento. Então vamos continuar. Silvana sempre considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende vender um apartamento adquirido antes do seu casamento. Então aqui podemos ver que o imóvel é o imóvel particular de Silvana, que ela adquiriu antes da constância do casamento. Vamos continuar na questão. O Arnaldo, mais conservador na área negocial, não concorda com a venda para empreender. Então aqui temos um dilema. Um casal que tem um bem, na verdade o bem é particular de um dos cônjuges, que quer vender esse imóvel e o outro não concorda. Como proceder? Antes de ler as alternativas, eu gostaria de mostrar-lhes um único artigo do Código Civil que vai ser suficiente para resolvermos a questão. Vamos lá para a tela? Vejam só. O artigo 1647 do Código Civil diz que, ressalvado o disposto no artigo 1648, e aqui eu vou abrir um parênteses só para não ficar sem explicação. Não se aplica à nossa questão. Mas o que diz o artigo 1648? Ele diz que nos casos necessários de outorga de outro cônjuge, o juiz pode suprir essa falta em determinadas questões. Não vem ao caso aqui entrarmos em detalhes. É só para que saibam o que diz o artigo. Continuando. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Aí vem o inciso 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, o que o artigo nos diz? Que se um cônjuge quiser vender um imóvel, ele deve ter autorização do outro. Só não vai precisar dessa autorização em um único caso. Em qual? Em que ambos sejam casados pelo regime da separação absoluta de bens. Percebam, o artigo nada menciona se bem particular ou bem comum precisa ou não de autorização. Então, ele apenas excetua a possibilidade, a necessidade de outorga no caso de regime de separação absoluta de bens. Se forem casados em outro regime, independe se o bem é particular ou se o bem é comum. Haverá necessidade de autorização do outro cônjuge para a venda do imóvel. Depois de ler esse artigo, vocês vão ver tanto que vai ficar mais fácil a questão. Vamos voltar. A alternativa A diz que a Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois destina-se ao incremento da renda familiar. Vocês leram alguma coisa disso no artigo? Ele não fala nada disso. Ele fala que só não vai ser necessária a outorga no caso de separação absoluta de bens. Alternativa B. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária por conta do regime de comunhão parcial de bens. É essa a alternativa. É exatamente o que diz o artigo 1647 do Código Civil. Então viram só? Como uma única leitura de um artigo resolveu a questão? E eu vou dizer mais. Vamos analisar as outras duas alternativas. Alternativa C. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois se trata de bem particular. Ora, o artigo nada fala de bem particular. Ele excetua a necessidade de autorização apenas se for no regime de separação absoluta, que não é o caso. Nós até grifamos, vejam só, eles são casados no regime de comunhão parcial de bens. Então a alternativa C também está incorreta. A alternativa D. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária e decorre do casamento.
Até aí, a alternativa está indo bem. Onde que está o erro dela? Está nessa segunda parte, olha só. Independentemente do regime de bens. Nós vimos que o artigo, a única exceção para necessitar da outorga do outro cônjuge é o regime de casamento, o regime da separação absoluta. Então, a autorização não independe do regime de bens, pelo contrário, depende. Então, viram só? Um único artigo nos fez resolver a questão por completo. É isso que eu falo. Esses artigos nós temos que ler próximo da prova, porque são pequenos detalhes que, se a gente ficar muito tempo sem aprender, sem voltar a eles à nossa mente, a gente acaba esquecendo, não é mesmo? Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. Essa questão aqui foi aplicada pela FGV no ano de 2019, no 28º exame da ordem. Vamos ler juntos. Mônica, casada pelo regime da comunhão total de bens. Opa, tá aqui uma informação importante. Se não for importante, a gente vai descobrir ao longo da questão, mas vamos deixar grifado. Descobre que seu marido, Geraldo, alienou um imóvel pertencente ao patrimônio comum do casal, sem a devida vênia conjugal. Então, é um patrimônio comum, sem a devida vênia conjugal, de alguém casado no regime de comunhão total de bens. Então, vai muito no que a gente acabou de ver. Independe se o bem é comum ou particular. Podemos ver que a questão, eu até sublinhei aqui, ela traz essa informação de patrimônio comum para tentar nos confundir. Mas a informação mais importante está lá em cima. Eles são casados no regime da comunhão total de bens. Ou seja, a alienação de um imóvel nesse regime de casamento necessita da autorização do outro cônjuge. Viram só como as questões tentam nos enganar? Vamos voltar para lá. A descoberta agrava a crise conjugal entre ambos e acaba conduzindo ao divórcio do casal. Tempos depois, Mônica ajuiza a ação em face de seu marido, objetivando a invalidação da alienação do imóvel. Perceba que ela ajuizou essa ação tempos depois, não foi imediatamente, não é? Antes de passarmos para a análise das alternativas, eu gostaria de mostrar dois artigos do Código Civil. Antes de entrar nos artigos, volte aqui para mim, precisamos saber que uma venda de um imóvel sem a outorga do outro cônjuge é um ato anulável. O que isso quer dizer, Lucas? Quer dizer que é um ato que necessita de provocação da parte. Ele é um ato que não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Apenas os atos nulos podem ser reconhecidos de ofício pelo juiz, não é mesmo? Um ato anulável, além dele precisar de provocação da parte, ele tem um tempo em que ele deve ser alegado. Não é uma coisa que você pode alegar a qualquer tempo, não é? Então, dito isso, vamos ler esses artigos juntos. O artigo 172 do Código Civil diz que o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Ou seja, em que pese o negócio conter um vício, se for um negócio anulável, a parte pode convalescer aquele vício, pode convalidar, pode confirmar o ato. Então, se há a existência de um ato, no caso aqui, da outorga uxória, né? A gente viu que é um ato anulável. No caso da questão, a gente ainda não leu as alternativas, mas vamos lá, Arnaldo e Mônica, né? O Arnaldo vendeu o bem sem anuência de Mônica. Se depois Mônica descobre, vai lá e confirma, tá tudo certo. É um ato anulável. Ele pode ser confirmado pelo terceiro prejudicado. Então, voltamos aqui ao artigo. O artigo 178 diz que é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado. Inciso 1, no ato de coação do dia em que ela cessar. Inciso 2, no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que realizou o negócio jurídico, no ato de incapaz do dia que cessar a incapacidade. Então, sabemos que o prazo para anular o negócio jurídico é de 4 anos, não é? Contado, o prazo de decadência é de 4 anos, contado da realização do negócio, né? Então, vamos lá, vamos ver as alternativas. Alternativa A.
o juiz pode conhecer de ofício do vício decorrente do fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem. Opa, o ato é nulo. Aliás, o ato é anulável. Ato anulável não pode, o negócio não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, apenas atos nulos, não é? Então a alternativa está incorreta. Alternativa B. O fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um vício que convalesce com o decurso do tempo. Vejam só, é um ato anulável. Ele tem um prazo para ser levado pela parte contrária à justiça para anular, não é? Então, se não levar naquele prazo, o ato vai se convalescer, o ato vai passar a valer, vai passar a ser um ato perfeito, sem vício nenhum. Então, a questão, a alternativa B é a resposta da nossa questão, pois o fato de Mônica não ter anuído é um vício que, se ela não fizer nada, dependendo do tempo que ela fez, vai ser convalescido, né? Vamos ver o erro das outras alternativas? Alternativa C. O vício decorrente da ausência de vênia conjugal não pode ser sanado pela posterior confirmação do ato por Mônica. Ora, vimos agora pelo artigo 172 que um ato anulável pode ser confirmado pela outra parte, né? Então, se a falta de outorga uxória é um ato anulável apenas, Mônica poderia sim confirmar esse ato no futuro, o que deixa a alternativa C incorreta. Vamos ver a última. Para que a pretensão seja acolhida, Mônica deveria ter observado o prazo prescricional da data de 2 anos, a contar da data do divórcio. Ora, nós vimos ali no artigo 178 que o prazo não é prescricional, o prazo é decadencial, e ele não é de 2 anos, ele é de 4 anos. Então a alternativa D também está incorreta. Então é isso, viram que juntando a questão de anulação e nulidade de atos, de negócios e a outorga uxória, a gente conseguiu resolver essa outra questão? Parece muito difícil, mas são detalhes, esses pequenos detalhes que nos fazem acertar a questão. É isso que vai determinar a nossa aprovação, tá? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenham gostado do vídeo, né? Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, eu vou responder o mais breve possível. Tá? Não se esqueçam, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem com os amigos e vamos juntos construindo esse projeto na aprovação de vocês. Um abraço em todos vocês e até o próximo vídeo.